Good evening, everybody. Boa noite a todos. God bless you, everyone. Deus abençoe a todos. 80 years, Missão Evangelical Pentecostal do Brasil. 80 anos de missão evangélica pentecostal do Brasil. God has been faithful for 80 years. We can give him praise. Deus tem sido fiel há 80 anos. Nós podemos louvá-lo. Hallelujah. Aleluia. Gloria a Deus. I'm honored to be here on this great occasion. É uma honra estar aqui nesta grande ocasião. Special blessings to anyone and everyone who had some part in me being here. E uma bênção muito especial para cada que teve uma pequena contribuição ao me trazer aqui. Much love and respect to Pastor Azamar, my friend and brother. Amor e respeito ao nosso irmão, To his lovely wife. sua querida esposa, Amen. To our host ao nosso Pastor Pacheco. anfitrião, Pastor Pacheco, and his lovely, beautiful wife who's been so gracious to us. e a sua amável e querida esposa, que também tem sido muito carinhosa conosco. I thank God for each and every other officer that had a hand in us being here. E eu agradeço a Deus por cada oficiante que também Deus trouxe aqui. Amen. And now a word from the Lord. E agora uma palavra do Senhor. Amen. Amém? Acts chapter 1. Excuse me, chapter 17, verse 1. Atos, capítulo 17, versículo 1. Now when they had passed through Amphipolis and Apollonia, they came to Thessalonica, where there was a synagogue of the Jews. And Paul, as his manner was, he went unto them, and 3 Sabbaths day reasoned with them out of the Scriptures, opening and challenging that Christ must needs suffer and be risen again from the dead, and that this Jesus whom I preach is Christ. And some of them believed and consorted with Paul and Silas and the devout Greeks, a great multitude, and of the chief women not but a few. Verse 5. But the Jews believed not, moved with envy, and took unto them a certain lewd fellow of a baser sort, and gathered a company, and set all the city in an uproar, and assaulted the house of Jason, and sought to bring out the people. And when they found him not, they drew Jason and certain brethren and the rulers of the city, crying, These that have turned the world upside down have come hither also. Nós vamos ler Atos 17, do versículo 1 até o versículo 6. Tendo passado por Anfípolis e Apolônia, Paulo e Silas chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga dos judeus. Paulo, segundo seu costume, foi procurá-los e por 3 sábados discutiu com eles a respeito das Escrituras, expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressuscitasse dos mortos. Paulo dizia: Este Jesus que eu anuncio a vocês é o Cristo. Alguns deles foram persuadidos e se ajuntaram a Paulo e Silas. O mesmo aconteceu com numerosa multidão de gregos piedosos e muitas mulheres importantes. Os judeus, porém, movidos de inveja, trazendo consigo alguns homens maus dentre a malandragem, reuniram uma multidão e provocaram um tumulto na cidade. E atacando de surpresa a casa de Jason, procuravam trazer Paulo e Silas para o meio do povo. Porém, não os encontrando, arrastaram Jason e alguns irmãos diante das autoridades, gritando: Estes que promovem tumulto em todo o mundo chegaram também até aqui. Amen. The word of God is read, and the people shall call it blessed. A palavra do Senhor foi lida e nós devemos abençoá-la. Let us pray. Father God, we need a word from heaven. Move in on your spirit. Bless our occasion. May your spirit send fire today to encourage, to build up what needs to be built up, and tear down what needs to be torn down. Have your way in this place. And all the people said, Amen. You may be seated. Podem sentar. A world-changing witness. Testemunho que muda o mundo. These are they who have turned the world
upside down. Essas são as pessoas que viraram o mundo de ponta cabeça. They're here now. Estão aqui hoje. Hallelujah. Aleluia. The gospel of Jesus Christ is a world-changing witness. O evangelho do Senhor Jesus Cristo é um testemunho que vai transformar o mundo. We are witnesses. 80 years, Missão Evangelical Pentecostal do Brasil. God is faithful. Nós somos testemunhas há 80 anos com a missão evangélica pentecostal do Brasil. Deus é fiel. He is faithful to the witness. Ele é fiel às testemunhas. With the witness. Com as testemunhas. And for the E witness. pelas testemunhas. Is there a witness in the room today? Nós temos testemunhas aqui hoje. Hallelujah. Aleluia. A world-changing witness. Um testemunho que muda o mundo. Biography.com No site biografia.com had made a list of the top 25 world-changing personalities. eles fizeram uma lista das 25 pessoas que mais mudaram o mundo. Top people who changed the world. As pessoas top de linha que mudaram o mundo. Some are interesting. Algumas são interessantes. 88 was Eleanor Roosevelt. Eleanor Roosevelt. 72 was Mother Teresa. 72, número 72 foi a Madre Teresa. 37 was Plato, the philosopher. Número 37 foi Platão, o filósofo. Some were infamous. Alguns foram infames. For instance, number 12 is Adolf Hitler. Por exemplo, o número 12 foi Adolf Hitler. Coming in at number 11, E no número 11, the number 11th most important world changer no número 11 foi a pessoa que mudou o mundo mais importante. falls to the Apostle Paul. Cai sobre o apóstolo Paulo. His evangelic ministry to the Gentile world, O seu ministério evangélico para o mundo gentílico. and at the time of his writing, E na época em que ele escreveu, he would be said to have been the most interesting man in the world. naquela época ele teria sido o homem mais interessante do mundo. It seems appropriate for this celebration E me parece apropriado para esta comemoração that the planners choose Acts 17:6 que aqueles que planejaram escolhessem Atos 17:6 for the theme, pelo tema, because of the continued work of the gospel por causa do trabalho contínuo do evangelho, through the apostles, através dos apóstolos, by the Holy Spirit. pelo Espírito Santo. The work of Jesus Christ continues. A obra de Jesus Cristo continua. 80 years of mission evangelical Pentecostal Brazil. 80 anos de missão evangélica pentecostal do Brasil. The world-changing witness continues. O testemunho que muda o mundo continua. Hallelujah. Aleluia. Now, it would be important in a room full of all these preachers Agora seria importante numa sala cheia de tantos pregadores that we rightly divide the word of truth. que nós consigamos separar corretamente a palavra da verdade. Amen. Amém? An exegetical examination of the pericope of Scripture E uma análise exegética desse trecho da Escritura will discover some helpful holy hints vai nos mostrar umas dicas úteis e santas that were true then que eram verdadeiras naquela época and relevant now. e Amen. continuam relevantes hoje. Amém? First, we see Paul's ministry is birthed under persecution. Primeiro nós vimos que o ministério de Paulo está submerso em perseguição. When we hear the quote, "These are they who turn the world upside down," Quando nós ouvimos a citação, estes são aqueles que viraram o mundo de ponta cabeça, that wasn't a compliment, isso não foi um cumprimento, that was a threat. isso foi uma ameaça. You know you have ministry Vocês sabem que vocês que têm ministério, when even your enemies proclaim its impact. quando até os seus inimigos declaram o impacto que você tem. Amen. Amém? The enemies of the witness Os inimigos das testemunhas proclaim, "Here comes Paul and Silas."
declararam: aqui vem Paulo e Silas. They have turned the world upside down. Eles viraram o mundo de ponta cabeça. And now they're here. E agora eles chegaram aqui. And I want Satan to know E eu quero que Satanás saiba that he should be very que afraid ele tem que ter medo of the witness we have. das testemunhas que nós Because it's temos, still turning the world que ainda continua virando o mundo de ponta cabeça. upside down. De ponta cabeça. In the gospel of Jesus Christ, No Evangelho de Jesus Cristo, we have a witness nós temos um testemunho that is, que has, que tem sido and shall e que ainda turn the world vai upside virar o down. mundo de cabeça para baixo. Yes, we have a world-changing witness. Nós temos um testemunho de transformação do mundo. And I stopped by to tell you, I came all the way from Seattle Eu vim de Seattle to encourage you para incentivar vocês, to keep changing the world para continuar mudando o mundo with this witness. com este testemunho. Hallelujah. Aleluia! Paul made a splash throughout the known world. Paulo se espalhou pelo mundo conhecido. Note, we see his ministry on the move. E hoje nós podemos ver o seu ministério ainda em progresso. Looking at verse 2 through 3, Ao olhar para os versículos de we 2 a see 3, words that jump out. nós vimos palavras Scripture de said, destaque. Scripture said Paul reasoned with them, A Bíblia diz que Paulo arrazoou com eles, which means he engaged in dialogue of question and answer. o que significa que ele se envolveu com diálogo de perguntas e respostas. Let me talk to the pastors in here. Deixa eu falar com os pastores aqui. I know you've been called by God. Eu sei que vocês foram chamados por Deus. I know you've been filled with the Holy Ghost. Eu sei que vocês foram cheios do Espírito Santo. But make sure you study to show yourself approved. Mas continuem estudando para permanecerem aprovados. Make sure you rightly divide the word of truth. E tenham a certeza de compreender as Escrituras corretamente. Because nothing hinders the witness more Porque nada atrapalha o testemunho than to clumsily handle God's word. do que a gente usar a palavra de Deus de forma desorganizada. Amen. Amém? Next we see he opened the scriptures. E depois nós podemos ver que ele abriu as Escrituras. Anytime you see in the Bible an opening Toda vez que você ver na Bíblia abriu, and have no idea what it means, ou citar a Escritura e não saber o que significa, hold on, stop. aguarde um momento. Scripture shows A Bíblia diz that you can walk with Jesus que você pode andar com Jesus and still not know what he's talking e about. ainda assim não saber o que ele está dizendo. Do you remember after his resurrection Lembra depois da ressurreição dele? on the Emmaus road? Na estrada de Emaús, The Bible said Jesus came and attached himself to them. a Bíblia diz que Jesus chegou próximo dos discípulos. They were so sad. Eles estavam tão tristes. And he said, "Why are you sad?" E eles disseram: por que você está triste? They looked at him and said, "Are you a stranger? E eles viraram para ele e disseram: você é estranho aqui? Are you the only one that doesn't know what just happened?" Você é o único aqui que não sabe o que aconteceu? They tried to explain Jesus to Jesus. Eles tentaram explicar Jesus para Jesus. And then we see this word again. E eles receberam essa palavra de novo. The Bible said Jesus began to open their eyes about the A scriptures, Bíblia diz que Jesus começou a abrir os seus on how olhos he sobre as must Escrituras, suffer, die, and be risen. sobre como ele sofreria, morria e ressuscitaria. Just because you know the word O fato de saber as Escrituras doesn't mean you know the word. não significa que você conhece a fundo. And I pray that the Holy Spirit continues to open our eyes E eu oro para que o Espírito Santo continue abrindo os nossos olhos, so that we might be empowered with a witness. para que nós recebemos o poder de Hallelujah. testemunhar. So he reasoned with them. Então ele conversou com eles. He opened the scripture. Ele abriu as Escrituras.
And then it said he preached. E aí a Bíblia diz que ele It pregou. said he preached Jesus. Ele pregou Jesus, Suffering, que sofreu, crucified, foi crucificado risen. e surgiu dos mortos. He preached Jesus. He proclaimed Jesus as Christ. E ele pregou e proclamou Jesus como o Cristo. And he said, this Christ is both Savior and Lord. E ele diz que este Cristo é o nosso Salvador e Senhor. We live in a funny time Nós moramos numa época esquisita, where preachers and churches are doing creative things with the gospel. onde pregadores e igrejas estão fazendo coisas muito criativas com o Evangelho. Don't do that. Não faça isso. Just preach it. Apenas pregue a palavra. Preach God's love. Pregue o amor de Deus. Preach God so loved the world Pregue que Deus amou o that he mundo gave his only begotten Son. e que Ele enviou o seu único Filho Whosoever amado, believeth in him para que quem crê nele would not perish, não pereça, but have everlasting mas life. tenha a vida eterna. Preach Jesus. Pregue Jesus. This Jesus Pregue Jesus, died on a cross, que morreu na cruz, rose from the dead, se levantou, foi and erguido he's dos mortos coming back. e que vai voltar. Hallelujah. Aleluia. To the glory of God. Glórias a Deus. The scripture says, and he alleged to them. A Escritura diz que ele mostrou a eles. Now, the contextual definition of alleged, A definição da palavra alegou it means to lay down the evidence side by side. significa expor a evidência lado a lado. You ever preach or witness to somebody who doesn't want to believe? Você já teve a experiência de pregar para alguém que não quer crer? I can't make you believe the gospel, Talvez você acredite no Evangelho, but I can lay the evidence side by side. mas talvez não consiga expor as evidências uma a uma. If what you have is better than Jesus, Se o que você tem é melhor do que Jesus, I always ask the question, eu sempre faço a seguinte pergunta: how's that working for you? como é que isso funciona para você? You don't seem happy. Você parece que não está You feliz. don't got joy. Você não tem You alegria. don't got power. Você não tem poder. You don't have grace. Você não tem graça. You don't have mercy. Você não tem misericórdia. I just lay the evidence side by side. É preciso expor a evidência This lado a is lado. our witness. É assim que testemunha. Hallelujah. Aleluia. Thine the glory. A Ele seja a glória. This witness Seu testemunho turned the world vira o mundo upside. de ponta a cabeça. Amen. Amém? Three things. Three things. Três coisas. Three things. Três coisas. For the people up there. Three things. Três coisas. For the people back there. Três coisas. How many things? Quantas coisas? One. What we see O que nós vemos is the reputation of the witness. é a reputação dos testemunhos. Say it again. A reputação das testemunhas. One more time. A reputação das testemunhas. A reputação. A reputação Das das testemunhas. You say it. Diga, vocês dizem, a reputação. The reputation of the witness A reputação das testemunhas showed up before the messengers. se mostrou antes da mensagem. Before Paul and Silas got to town, Antes de Paulo e Silas chegarem na cidade, the people in the town as pessoas na cidade knew about the witness já sabiam do testemunho deles, before they even met the messenger. sem antes mesmo de encontrar os mensageiros. I'm telling you, the gospel will go before you. Eu estou dizendo para vocês, o evangelho vai chegar antes de você. And there's integrity already in it. E com toda a sua integridade, The gospel o evangelho already has a reputation já tem uma reputação for saving the lost, de salvar os perdidos, redeeming the worthless, redimir, healing the sick, curar os doentes, raising the dead, levantar os mortos, raising the dead, levantar os mortos, raising the dead. levantar os mortos. Aleluia. Aleluia. So it is important for us Então é importante para nós who have this treasure in earthen vessels
Nós temos esse tesouro na nossa confissão. To maintain the integrity of the gospel. Nós temos que manter a integridade do Evangelho. Don't make it sweeter for their taste. Não adoce o Evangelho. And don't take out the bitter because it hurts. E não tire o amargo só porque dói. Proclaim it. Proclame-o. Till they get mad. Até que as pessoas fiquem com raiva. And want to leave. E queiram sair da sua presença. Keep proclaiming it. Continue pregando. Till they come back and ask, what must I do to be saved? Até que as pessoas voltem e digam, o que eu devo fazer para ser salvo? The integrity of the gospel A integridade do Evangelho is rooted in the suffering Savior está enraizada no nosso Salvador que sofreu as the resurrected Christ. e o nosso Cristo ressurreto. The resurrection is the essence of Christianity. A ressurreição é a essência do cristianismo. And when we take out the resurrection, Se nós tirarmos a ressurreição, we have no nós Christianity. não temos cristianismo. What I mean is, O que eu quero dizer é o seguinte: I see necklaces eu vejo cordões, colares with a cross. com um crucifixo. Maybe you've seen it. Talvez você já tenha visto. And Jesus is hanging on there. E Jesus está lá, preso. Sometimes it has gold and diamonds. Às vezes tem ouro, diamante. But wait a minute. Mas espere um momento. If Jesus is still on the cross, Se Jesus ainda está pregado na cruz, then I'm still in my sin. então eu ainda estou nos meus pecados. Somebody needs to tell these people. Alguém precisa dizer para essas They pessoas took him off the cross, que eles tiraram ele da cruz, laid him in a borrowed tomb, puseram ele no túmulo, and on the third day morning, e no terceiro dia God raised him from the dead. Deus o ergueu dos mortos. And because he lives, I can face tomorrow. E porque ele vive, Because he lives, all fear is gone. e porque ele vive, todo o medo se foi. Our lives are now worth living. Our lives Nossas vidas are worth living valem a pena ser vividas because he lives. porque ele vive. Hallelujah! Aleluia! This is our witness. Esse é o nosso testemunho. And we live in a critical time E nós estamos vivendo num tempo crítico, where people are doing goofy things with the gospel. onde as pessoas estão fazendo patetadas com o Evangelho. Maintain the integrity of the Mantenha a gospel. integridade do Evangelho. Tell the world he was wounded for our transgressions. Diga ao mundo que ele foi ferido pelas nossas transgressões. Tell the world that this suffering Savior is Christ and E Lord. diga ao mundo que este Salvador que sofreu é o nosso Senhor e Cristo. Our witness must be without compromise. E o nosso testemunho deve ter o nosso comprometimento. Don't pollute it. Não polua. Don't pervert it. Não perverta. Just proclaim it Simplesmente to the proclame-o glory of God, our para a Father. glória de Deus, nosso Pai. Let me say this Deixa eu dizer uma coisa about the reputation. em relação à reputação. The gospel can hold its own, O Evangelho se sustenta por conta própria. but we also see the reputation of the messenger. Mas nós também vemos a reputação do mensageiro. How many preachers do I have in here? Make some noise. Quantos pregadores nós temos aqui? Levante, deixa eu ouvir vocês. No. Make some noise like you know God called you to preach His Não, gospel. faça barulho como o barulho de quem sabe que foi chamado por Deus para pregar o Evangelho. No. Make some noise like you're not ashamed of the gospel Não, of Jesus. você vai fazer barulho de quem não tem vergonha do Evangelho. One of the things that injures the witness Uma das coisas que machuca o testemunho is the fact that we who have been called to preach it é o fato de que aqueles que foram chamados a pregar have to wrestle with managing the marvelous gifts of the Spirit têm que lidar com a questão de administrar os maravilhosos dons do Espírito,
while managing the mess that is in our lives. Ao mesmo tempo em que administramos a bagunça que está em nossas vidas. As preachers, we are not immune Como pregadores, nós não somos imunes. to the same thing that tempt and haunt everyone else. Não somos imunes às mesmas coisas que tentam e assombram todo mundo. But our calling is higher. Mas o nosso chamado é superior. Understand? Consegue entender? Be careful, man of God, woman of God. Cuidado, homens e mulheres de Deus. Don't let the mess of your life Não deixem que essas coisas danifiquem a sua vida. usurp the power of your witness. Você serve o poder do seu testemunho. Somebody give me a coin. Alguém tem uma moeda? I'll give it back. Eu vou devolver para você. Don't nobody want to get a preacher no money, you know. You can tell him. É bom. Obrigado. If our lives are like coins, Se a nossa vida for como uma moeda, as a called man or woman of God, como um homem ou mulher de Deus, the top side is the calling. o lado de cima é o chamado. Notice how the light shines on the call. Veja como a luz brilha na moeda. But anywhere the light shines, Mas onde quer que a luz toque, there's a shadow on the other side. tem uma sombra do outro lado. And just because the light of God's call is calling on your life, E porque a luz de Deus está te chamando deste lado, don't forget the light. Let the light shine on the shadowy sides of your character. você também tem que deixar a luz brilhar do outro lado do seu caráter. The gospel that he would have to work through you O evangelho que ele tem para trabalhar através de você must first work on you. tem que primeiro trabalhar na sua vida. Hallelujah. Aleluia! Say amen for the sinner next to you. Diga amém para o pecador do seu lado. We all have shadowy sides of our character Todos nós temos lados de sombras no nosso caráter that God is still working on. que Deus ainda está trabalhando. And just because the people at your church can't see it, E é verdade que as pessoas na igreja não podem ver isso, doesn't mean God can't see. mas não significa que Deus não esteja vendo. Somebody say, God is still working on me. Quantos aqui sabem que Deus ainda está trabalhando na sua vida? The gospel will work on you O evangelho vai trabalhar em você as God is continuing to work through you. à medida em que Deus continua trabalhando através de você. That's what 1 John 3:2 says. É o que 1 João 3, versículo 2 diz. Beloved, now are we the sons of God, and it doth not yet appear what we shall be, but we shall be like him, for we shall see him as he is. Though we are children of God, he is growing us. Veja que nós somos chamados filhos de Deus e ainda não é manifesto aquilo que nós devemos ser. Mas quando Ele se manifestar, nós seremos semelhantes a Ele. The integrity of the witness deals with the witness. A integridade da testemunha trabalha em você And the messenger. e no mensageiro. Look again at the scriptures. Olhe de novo nas Escrituras. The bounty hunters came looking for Paul and Silas. Os malandros vieram procurando Paulo e Silas. They couldn't find Paul and Silas, E eles não encontraram eles. but they saw Jason. Mas eles encontraram Jason. I know him. Eu conheço ele. He's with them. Ele está com eles. Can't find him, Não podemos encontrar eles. but I can find him. Mas eu posso encontrar Jason. Jesus said, if they made me suffer, Jesus disse que se eles me fizeram sofrer, they'll make you suffer. eles vão fazer você sofrer. If they can't get to him, Se eles não podem chegar a Jesus, Satan definitely will come for you. Satanás vem atrás de você. Amen? Amém? The question is, A pergunta então é, if Satan is coming for Christians, se Satanás vem atacar o cristão, would he feel threatened by you? se ele vem atacar Cristo, ele vai se sentir ameaçado por você?
I would desire Eu desejaria that every morning I wake up and pray a cada manhã levantar e orar before my feet hit the ground, antes dos meus pés tocarem no chão, that Satan and every demon in hell que Satanás e cada demônio do inferno feels threatened because the man of God woke up this se morning. sintam ameaçados por causa do homem de Deus que vai se levantar. Hallelujah. Aleluia. The integrity of the witness. Let's look again, secondly, to the relevance of the witness. Depois da integridade do testemunho, nós vamos agora olhar a relevância do testemunho. Verse 4 said, and some believed. No verso 4 diz, e alguns creram. This world still needs Jesus. Este mundo ainda precisa de Jesus. In our witness is salvation, redemption, forgiveness, deliverance, peace, joy, purpose, and power. E o nosso testemunho é salvação, redenção, testemunho e poder. Amen. Amém? Redemption, Redenção, forgiveness, perdão, deliverance, livramento, peace, paz, joy, alegria, purpose, propósito, power, poder, love, amor, hope, esperança, 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 hope. esperança. And if the world ever needed hope before, E se o mundo alguma vez já precisou de esperança, we need it now. ele precisa agora. And God help us, brothers and sisters. E Deus nos ajude. If we squander this moment He has placed the Se a church, gente desperdiçar esse momento, I mean the church around the world is at a, go ahead, eu me refiro a toda igreja no mundo. a critical point O nosso ponto crítico where we've got to decide é o que nós temos que decidir if we're going to bring the hope of the gospel se nós vamos trazer a esperança do Evangelho in the midst of this global no madness. meio deste mundo. And I'm not so much worried about the world. E eu não estou tão preocupado com o mundo. My heart bleeds for the church O meu coração sangra pela igreja. because I know there's no condemnation to those of us in Christ. Porque eu sei que não tem condenação para nós em Cristo. But every born again a believer, Mas todo crente que nasceu de novo we're going to have to give an account for how we handled this moment. vai ter que prestar contas de como tratou desse momento. Hallelujah. Aleluia. Our witness O nosso testemunho conquers, conquista, not with armies, but with ambassadors. não com armas, But with ambassadors. mas com embaixadores. Now is the time to proclaim the gospel. E agora é a hora de proclamar o Evangelho. The weapons of our warfare are truth and love. As armas da nossa batalha são verdade e amor. They are spiritual, not carnal. Elas são espirituais e não carnais, For the bringing down of strongholds. para derrubar as fortalezas. The gospel we preach, O Evangelho que nós pregamos, this Jesus, este Jesus, brings peace to upset their peace. traz paz e vai trazer e te encher de paz. The gospel comforts the disturbed O Evangelho conforta os desolados and disturbs the comfortable. e perturba aqueles que estão à vontade. He straightens things out Ele conserta as coisas by turning things upside down. ao revirar tudo. This Jesus, Esse Jesus, this Jesus, esse Jesus, this Jesus, esse Jesus, He is Ele é the hope, the light of the world. a esperança e a luz do mundo. And we declare His glory. E nós declaramos a sua glória. Aleluia. He doesn't conquer with swords and guns. Ele não conquista com espada e armas. He conquers with His cross. Ele conquista com a sua cruz. Where a righteous man hung, bled, and died. Onde ele morreu com um homem justo e sem pecado. For a world of lost sinners. Por um mundo inteiro de pecadores. He died. Ele morreu. He died. Ele morreu. Jesus died. Jesus morreu. For even His enemies
até mesmo pelos seus inimigos. While we were yet sinners, Ainda quando nós éramos Christ died pecadores, for the ungodly. Deus o enviou para os ímpios. What a mighty God we serve. Que Deus que nós servimos. And this is our testimony. E esse é o nosso testemunho. 1 John 5:11 and 12. 1 João 5, 11 e 12. That God has given his son. Que Deus entregou o seu Filho. And he who has his son has life. E quem tem o Filho tem a vida. He who does not have the Son of God Quem não tem o Filho de Deus does not have life. não tem a vida. This is our witness. Esse é o nosso And it testemunho. still has world-turning E power. ainda tem o poder de revirar o Hallelujah. mundo. Aleluia. This world needs Jesus. Esse mundo precisa de Jesus. And he needs him now. E precisa de Cristo agora. I've been in the Amazon Eu já estive na Amazônia. over a week now. Já faz uma semana. And I learned a phrase. E eu aprendi uma frase. Help me with my Portuguese. Me ajude com o meu português. This is our witness. Esse é o nosso testemunho. Jesus saves. Jesus salva. Fale mais. Fale mais. Falem mais. Fale mais. Falem mais. Tell them more. Tell the Diga world. ao mundo. Tell it more. Diga ao mundo. Diga When they mais. don't want to hear it, Se não quiserem ouvir, fale mais. fale mais. When they're not listening, Quando não estiverem ouvindo, fale mais. fale mais. If they don't believe, Se não acreditarem, fale mais. fale mais. If they don't follow you, Se não te seguirem, fale mais. fale mais. If you get sick, Se você adoecer, fale mais. fale mais. It's in our name. Está no nosso nome. Missão. Missão, Our mission, nossa missão evangelical, evangélica is from the Greek word vem da palavra grega euangelion, evangelion, which means to carry the good news. que significa levar as boas novas. Our mission A nossa missão is to carry the good news. é levar as boas novas. Fale mais. Fale mais. Fale mais. Fale mais. Jesus said. Jesus salva. Jesus said. Jesus salva. Jesus said. Jesus salva. Jesus said. Jesus To salva. the glory of God. Para a glória de Deus. Keep telling the story. Continue dizendo a história. And some believed. E alguns creram. Scripture says, and some didn't. And some did not. Alguns creram. Amen. But see, when it comes to the gospel, Quando se trata do evangelho, I can't save anybody. eu não posso salvar ninguém. I didn't even save me. Eu não posso nem me salvar. Jesus saved me. Jesus me salvou. So, brother preacher, Então, irmão pregador, sister pastor, pastor, if you're here and you're frustrated se você está aqui e está frustrado with the fruit of your ministry, com o fruto do seu ministério, calma. calma, Don't worry. não se preocupe. The seed you're sowing, Você está semeando. you might not see the fruit now. Talvez você não veja os frutos You agora. might not see the increase yet. Talvez você não veja ele You crescer. just keep sowing. Mas continue semeando. The gospel O evangelho will work vai trabalhar in due season. na sua semente. And the result E o is resultado é some of them believe. que algumas pessoas vão crer. Scripture says Greeks of a great multitude, A escritura diz que gregos de uma grande quantidade, noble men and women, homens e mulheres nobres, not just a few. não poucos. There may be pastors and ministers here Talvez aqui haja pastores e ministros at the 80th celebration. nessa celebração de 80 But anos. the truth is, Mas a verdade é, in the midst of this great celebration, no meio dessa grande celebração, we can become discouraged in ministry. às vezes a gente fica desmotivado. We can become frustrated with our assignment, Às vezes a gente fica frustrado com a nossa missão. frustrated with our lack of fruitfulness, Frustrado com a falta de frutos. saddened by the shape of your sheep, Triste pelo estado das ovelhas. stagnant by your church growth, Estagnado no crescimento da igreja. discouraged in your discipleship, Desestimulado com os seus discípulos. confused by lack of clarity and vision, Confuso pela falta de clareza e visão. vision for your assignment. Visão para a sua tarefa. But I came to encourage Mas you. eu vim aqui para te incentivar. Stay rooted where God has planted you. Continue enraizado onde Deus te plantou. There is power in the seed you sow. Tem poder na semente que você jogou. Paul plants,
O poder planta. Apollo waters. O poder vai But regar. only God can give the increase. E Deus vai dar um crescimento. Just keep proclaiming it. Continue There's proclamando. power in it. Tem poder nisso. It still works. Ainda funciona. 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 It still works. Ainda funciona. This gospel Esse evangelho still saves. ainda salva. This gospel Esse evangelho still heals. ainda cura. This gospel Esse evangelho still redeems. ainda redime. gospel Esse evangelho Still restores. ainda. This gospel Esse evangelho still empowers. ainda tem da 80 poder. years ago, De muitos anos atrás, a few seeds were sown 10 anos atrás, algumas sementes foram semeadas. in the Grahams and in the Madsons. Grahams, Harlan and Hazel Graham. Harlan Graham, Em Harlan Graham, Hazel Graham, Hazel Graham, sementes foram semeadas em Hazel Graham. the Madsons Os Madisons trusted God confiaram em Deus with a fistful of seeds. com um punhado de sementes. But when they came, E quando eles vieram, they didn't fly Delta. eles não voaram com a Delta. They got on a ship Eles chegaram lá de in barco, the middle of World War II de waters. navio, no meio da guerra. Trusted that the God that called them E confiaram que o Deus que tinha chamado eles would keep them. também continuaria. Wasn't no air conditioning in Brazil. Continuaria mantendo eles, mesmo sem ar-condicionado no Brasil. And you know North Americans can't stand the heat. E você sabe que norte-americanos têm dificuldade com o calor. Hallelujah. Aleluia. I'm hot right now. Eu estou com calor agora mesmo. But God kept them. Mas Deus os manteve. God was faithful. Deus foi fiel. And they landed E continuou guiando ministry in Manaus. o seu ministério em Manaus. You saw the play. Você viu a peça Sowing seeds lançando sementes of the gospel. do Evangelho. And here we are, E aqui estamos, 80 years later, 80 anos giving depois, God glory. dando Because glória the few a people Deus por causa were faithful porque poucas pessoas with the seed foram fiéis com as of sementes, God's gospel. com a semente do Evangelho. They may not be here to see us, Talvez não estejam aqui para nos ver, but the witness still speaks. mas o testemunho ainda fala. I want to encourage you Eu quero encorajar você that the witness that was brought to Brazil, que o testemunho que foi trazido ao Brasil it's now time é agora a nossa vez. for Brazil to take it to the world. Vez do Brasil levar a semente para o mundo. God bless you. Deus abençoe God keep você you. e Deus te guarde.